Paz seja convosco, queridos e amados irmãos. Poder tomar assento. Estou feliz de estar aqui com vocês. Bem, é verdade que pastor Zacarias passando aqui, pastor João Pacheco pregando, a gente fica assim, eu não sei o que foi melhor, vir depois ou ser o primeiro, mas Deus nos deu essa oportunidade. Eu quero louvar a Deus por estar aqui, louvar a Deus pela vida do nosso pastor. A minha esposa não pôde estar aqui, ele está cuidando do Brian e da Bárbara. A Bárbara fez uma cirurgia, tirando o dente do siso, vai completar agora 18 anos, então passa rápido. O Brian fez 14 esse mês agora de abril, e está com febre, está com a garganta bastante inflamada, mas ela mandou para mim deixar um abraço aqui para os irmãos, tá bom? Então eu creio que outra oportunidade estará aqui conosco. Louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Antônio Campassi, e a oportunidade de ser discípulo, e ele o nosso mentor. A gente só aprende com o pastor Antônio Campassi. Louvar a Deus pela vida do pastor Dene, da esposa Alessandra, toda a família Campassi. Para nós é uma alegria e a satisfação. Vim aqui em Vila Alzira, que é a nossa igreja mãe, passa muitas coisas na nossa cabeça. Eu lembro que ali não tinha escada, eu tinha uma livraria naquela escada, só tinha essa escada aqui, a livraria chamada Livraria Fogo Puro. Então, a gente lembra da livraria e as correrias que eu fazia para ter essa oportunidade que o pastor nos concedeu de nós termos a livraria. Lembra daqui também, quando o tanque era aqui, bem aqui na frente. Aqui na frente. No dia que eu me batizei, estava uma água tão gelada, não tinha aquecedor como tem hoje. Então a gente lembra muitas coisas. E eu lembro quando eu cheguei e comecei a participar da administração da igreja. São coisas que não dá para esquecer. Eu comecei a liderar os jovens, e os jovens, nós começamos a evangelizar de madrugada, tínhamos experiência extraordinária, e começou a crescer a mocidade. E Deus, Ele provia as coisas para mim. Então os jovens, Ele quer se espelhar no líder. Então eles falavam assim, se Deus provê para o irmão Monstro, por que eu tenho que trabalhar? Então eu quero viver também da fé. E aí eu vi que tinha muitos jovens que não queriam saber de trabalho. E eu correndo atrás de trabalho. E não abria a porta. Então foi daí que eu fui conversar com o pastor Marcos. Falei, pastor Marcos, não existe alguma coisa para mim fazer na igreja? Porque eu tenho dificuldade de falar para os jovens, para eles arrumar trabalho, que eles falam comigo. Mas se você vive da fé, da obra, por que eu não posso viver? Então me arruma qualquer coisa na igreja para mim estar realizando. E aí o primeiro serviço que o pastor Marcos me arrumou foi lá na assistência social, um caminhão de pedra, de areia com pedra, e falou, você pega essa areia e joga tudo para dentro aí, que era um trabalho que eu ia pagar para as pessoas, e eu ajudo você. E lá vai eu, acho que os irmãos ficaram com tanta dor de eu pegar tanta areia, que a mão ficou tão cheia de calo, que alguns acabaram me ajudando. Terminou o serviço, ele trabalhava aqui na administração da igreja, eu falei, pastor Marcos, acabou o serviço, então me dá alguma coisa para mim fazer na igreja. Ele falou, tem na igreja sede um serviço para você fazer. Eu falei, o que é? Ele falou, olha, precisa colocar um conduíte de lá do começo da igreja até o final da igreja, aqui precisa mudar a parte elétrica. Você sabe rebocar? Eu falei, eu sei. Era serviço de 2 dias, eu demorei mais ou menos uma semana. Mas é interessante que eu ia pegar a massa, eu ia jogar para rebocar e a massa caía.
E aí eu batia com a mão mesmo. Então são histórias que não dá para esquecer. E aí eu falei para ele, agora como é que eu vou fazer para deixar a parede lisa? Falei, tem a desempenadeira. Então eu fui na antiga Arismatel, lá na Carijó, caminhando. Quando eu fui caminhando, eu vi um moço jogando massa no teto. E eu falei, rapaz, se eu não estou conseguindo na parede, como é que ele consegue deixar essa massa grudada no teto? Aí eu fui lá e perguntei para ele, eu falei, amigo, é o seguinte, eu estou com um problema, porque eu estou colocando um conduíte, eu estou vendo essa facilidade que você tem de jogar e a massa fica grudada, e eu na parede, assim, no baixinho eu não consigo, o que é que eu faço? Não, você tem que deixar a massa mais amolecida, e depois tem que vir com a desempenadeira. E aí ele me explicou, foi aí que eu acabei terminando o serviço aqui. Então, virei um pedreiro sem ser pedreiro. E aí eu falei, pastor Marcos, acabou o serviço, o que é que tem? Ele falou, tem uma caixa aqui que a gente guarda os materiais no fundo da igreja. Você pinta a caixa. Você sabe pintar? Eu falei, sei pintar. Que cor que o senhor quer que pinta a caixa? Pinta a caixa de verde. E aí era caixa de compensado. Por sinal, eu não sei como foi que essa caixa rodou, ela está lá no Jardim Alvorada, a caixa. Eu acho que é para mim olhar e falar, você lembra da caixa? Deus faz umas coisas que não dá para a gente esquecer. E aí eu fui pintar a caixa, eu dei a primeira mão, fiquei todo encantado, porque pintei a caixa. Quando eu dei uma voltinha lá fora, e eu voltei, aí quando eu cheguei, tinha chupado a tinta toda compensada, e estava tudo vermelho de novo. Eu falei, eu vou pintar de novo. Aí dei uma outra mão. Resumindo, eu dei de 6 a 8 mãos para ela ficar boa. Depois eu fui perguntar, falaram para mim que tinha que passar o fundo. Eu não sabia que o fundo é que não faz com que a madeira chupe a tinta. Então são histórias que não dá para a gente esquecer. Aí deu uma chuva, caiu uma chuva muito forte, molhou as revistas da escola dominical. E eu lembro que o tesoureiro falou assim, meu Deus, como é que eu vou falar isso para o pastor Campassi, que deu essa chuva e tem que entregar essas revistas para os pastores da igreja. E ele estava com muito receio. Eu falei, mas você não teve culpa que deu essa chuva? Se você quiser, eu falo com o pastor Campassi. Então eu não tinha muita aproximação com o pastor Campassi, mas eu falei, ele não tem culpa, eu vou defender o tesoureiro para o pastor não ficar bravo. Eu já estava ajudando o tesoureiro. E aí eu falei para ele, olha, depois que eu falar com o pastor, se você quiser, eu convenço os pastores que você não tem culpa e a gente distribui a revista da escola dominical, assim, depois que eu colocar tudo para secar. Ele falou, gostei disso. Aí eu fui, falei com o pastor, pedi para mim secar as revistas da escola dominical, coloquei tudo no sol aqui na frente, depois da chuva. E aí você imagina, a escola dominical, ela com a revista toda molhada, seca, então imagina o tamanho que ela não ficou, né? Eu coloquei madeira, eu coloquei um monte de coisa para deixar ela certinho. Aí vinha os pastores e eu que fazia entrega. Então chamava eles e falava, olha, os irmãos não tiveram culpa. Então, leva essa revista para que eles não fiquem chateados, para que a igreja não fique no prejuízo. Resumindo, passamos a revista toda. Aí o pastor falou assim, olha, eu acho que é melhor você ficar aqui em cima, não ir lá para baixo mais não. Então você vê como é que é uma trajetória, né? Então quando eu cheguei vendendo ali as Bíblias, os livros, eu nunca imaginei na minha vida que um dia eu estaria aqui. Pelo contrário, eu corria, porque aqui eu já fui filmador aqui, filmava, vinha os pregadores, tinha uma câmera, essas é uma maravilha, mas tinha uma que eles gostavam de me dar uma câmera desse tamanho, e eu ficava das costas aqui. Então, quando eu venho aqui, não dá para esquecer que tem uma trajetória. Então a gente se alegra porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Amém? Mas Deus deu uma palavra para mim falar para vocês, que serve para mim também, serve para todos nós. Eu vou ser breve, não vou ser muito extensivo. Mas essa palavra, eu acordei com ela. Então Deus me deu uma palavra revelada para falar para vocês hoje. Eu recebi muita informação da parte de Deus. E eu falei, Senhor, mas é muita coisa, como que eu vou
transmitir tudo isso, porque foi uma revelação muito ampla, muito clara, e eu comecei a fazer uma junção, e eu quero, se eu tiver alguma dificuldade, vocês me perdoem, mas eu vou tentar passar aquilo que Deus colocou no meu coração. Eu tenho certeza que a gente vai pensar algumas coisas de uma forma diferenciada, porque viver em Deus, primeiro, é novidade de vida. Todo dia são coisas novas, né? E a gente olha, viver em novidade de vida e viver uma mesmice, é porque de repente está faltando alguma coisa. Porque quem vive em Deus sempre tem alguma coisa diferente. As coisas não acontecem por acaso. Então Deus acaba direcionando para que nós entendamos os seus propósitos, os seus projetos. E é isso que eu quero falar nessa noite, né, de uma palavra revelada que Deus colocou no meu coração e que ela vai trazer algumas mudanças no nosso viver. E eu sei que isso é para o nome dele ser engrandecido. Amém? Abra a sua Bíblia em 2 Reis. Creio que você já ouviu essa palavra muitas vezes, mas a palavra de Deus, ela se renova. É 2 Reis, capítulo de número 5. 2 Reis, capítulo de número 5. Nós vamos falar um pouco de Naamã e vamos ver que nós temos algumas características de Naamã e a gente precisa ter uma transformação para que nós possamos vivenciar as coisas grandes da parte de Deus. Então, a gente olha muito para Naamã relacionado à lepra de Naamã, em que a gente foca muito a lepra de Naamã. E, na realidade, eu quero mostrar que não poderia ser somente a lepra. Poderia ser uma outra doença, uma outra situação. O foco dessa mensagem, ela não está somente no aspecto da doença. E eu quero mostrar algumas atitudes que servem para nós, que se nós mudarmos, nós vamos crescer diante de Deus e ter um entendimento muito mais claro do que significa andar com Deus. A Bíblia fala que Naamã era chefe do exército do rei da Síria. Então nós entendemos aí que a Bíblia fala que ele era um homem diante do seu Senhor de muito respeito. Então a Bíblia fala que ele tinha reconhecimento, a Bíblia fala que ele tinha fama, a Bíblia fala que ele tinha prestígio, a Bíblia fala que ele era um homem que as pessoas via que ele tinha uma posição extraordinária. Agora, o que me chamou a atenção nessa palavra é que a Bíblia fala que o Senhor dera livramento aos sírios através dele, porque era um homem valente. É meio contraditório, eu fiquei olhando, imaginando essa palavra, falei, interessante, esse homem não fazia parte do povo de Israel, e Deus deu vitória para ele, mesmo ele não conhecendo Deus. Eu fiquei impressionado com isso. E mesmo ele doente, porque a Bíblia fala assim, porque o Senhor dera livramento ao sírio através dele. Então, Deus era com ele. Deus trabalhava através dele. A primeira coisa que eu aprendi nessa palavra é que não importa onde você esteja, e não importa o grande êxito que você terá ou que você tem, você tem que entender que tudo é estabelecido por Deus diante do seu propósito, né? Ele pode te engrandecer, mas ele também pode te abater. Então, independente da posição que você ocupa, Deus ele vai ter o controle da sua vida em qualquer circunstância, dentro da igreja e fora da igreja. Aonde você colocar a planta do seu pé, nós ouvimos aqui a palavra que a criança ela nasce e Deus ele já tem um projeto na vida dessa criança que é um propósito. Então, na nossa ótica, a gente olha agora. Na ótica de Deus, ele já olha agora e já olha o final. Porque o final e o princípio para ele é a mesma coisa. Ele primeiro estabelece o final, mas depois traz a gente para o princípio. A gente que acha que é novo, mas Deus não tem nada de novo, porque ele estabeleceu o seu propósito. E eu falei esses dias na igreja, eu falei, você pode ter toda a habilidade na igreja, você pode ter todos os dons da igreja, você pode ter toda a facilidade na igreja, mas nada disso impressiona a Deus, porque foi Ele que te deu. Então, se Ele te deu, então você apresentar para Ele, você não vai deixar Ele de boca aberta, você não vai deixar Ele
espantado. Por quê? Porque ele já te deu uma coisa que ele dá para a gente e a gente mostra para ele, então não tem nada que vai trazer uma surpresa para ele. Então, o que ele dá para você, você não surpreende ele com o que você tem. Agora, você surpreende ele com a sua atitude. A atitude de adorar a ele. A atitude de glorificar a ele. Não ficar preso pelo que te deu, mas ficar preso pelo que ele é. Quando você fica preso pelo que ele é, amando, adorando ele, as coisas começam a ficar de uma forma diferente na sua vida. Então, o verso 2, a Bíblia fala, 5, verso 2, fala que os sírios, numa das suas investidas, havia levado preso da terra de Israel. Então quer dizer, ele lutou contra Israel, ele guerreou contra Israel e ele prevaleceu. Então é meio contraditório. Por quê? Porque o povo de Israel era o povo escolhido de Deus. Então de repente chega lá um sírio e vence a batalha e leva para sua casa uma menina, uma criança que ficou como serva da mulher de Naamã. Então a nossa ótica, a nossa visão, é uma visão seguinte: por que o povo de Israel perdeu a batalha? Por que essa menina saiu do convívio dos seus pais, foi morar lá na Síria? Por que essa menina ficou como escrava da esposa de Naamã? Então, a gente olhando, parece que é uma perda. Então, às vezes na sua vida, tem circunstâncias que elas são contrárias, a gente só consegue olhar no momento e fica como uma perda, fica como um sofrimento. Mas no propósito de Deus, Deus já estabeleceu um plano. E os planos de Deus sempre vão prevalecer. Os planos de Deus, por isso que a Bíblia fala em Provérbios, você pode fazer os seus planos, mas a resposta final vem de Deus. Então é Deus que vai direcionar. Você pode planejar tudo, organizar tudo. Eu, por exemplo, planejei vender livro. A Bíblia, planejei ter a livraria Fogo Puro. E essa era a minha ótica. Mas na ótica de Deus, Deus está me trazendo para cá. Olha que coisa interessante. Então, no tormento, surgiu a oportunidade da livraria. Mas na visão de Deus, Deus queria que hoje eu estivesse aqui ministrando a palavra para você. Você está entendendo o que Deus está falando? Então, a dificuldade que você está passando hoje, o processo que você está passando, se você olhar só hoje, você nunca vai entender o propósito de Deus. Por isso que eu aprendi esses dias uma coisa interessante. Que o diabo trabalha somente através do nosso passado. O diabo busca o nosso passado para tentar nos prender, tentar nos machucar. Nós temos a dificuldade que nós só vivemos o presente. Então, a pessoa está lá, tomando cachaça, na rua, a gente fala, olha lá que cachaceiro, a gente só olha hoje. A gente está com um problema, nós só olhamos hoje. Se uma pessoa está bem sucedido, nós só olhamos hoje. Olha lá como ele está, olha o carro, olha a vida dele, olha a casa, porque nós temos a facilidade de só olhar hoje. Então o diabo olha o passado e nós olhamos somente hoje, ficamos presos no presente. Mas quando nós vivemos com intimidade com Deus, então a gente tem uma mente mais aberta. Por isso que Jesus falou, eu sou mesmo ontem, hoje e eternamente. Quando você se relaciona com Deus, aí que está o segredo. Você lembra do passado, que nós erramos por não lembrar do passado. O povo de Israel, eles pecaram, sofreram porque eles não lembraram do passado. Por quê? Porque, ora, se o Deus poderoso, fiel, maravilhoso, Deus forte, tremendo, tirou eles da mão de Faraó e falou, vou colocar vocês numa terra que manda leite e mel. E Deus vai lá e manda os seus prodígios, tira o povo de Israel e o povo chega diante do Mar Vermelho. Será que Deus, que fez tanto prodígio para tirar o povo lá do Egito, ia deixar eles morrer diante do Mar Vermelho? Nunca. Agora eles só estavam olhando o momento, mas quando nós temos um relacionamento com Deus, nós olhamos o que Deus fez lá atrás, porque o mesmo Deus que fez algo lá atrás é o mesmo Deus que continuará fazendo hoje, e é o mesmo Deus que continuará fazendo amanhã, porque a nossa mente tem que ser uma mente de Cristo, e quando a nossa mente é de Cristo, nós não olhamos somente o momento, mas nós temos uma visão de água, uma visão aberta, e é aí que manifesta a glória de Deus. Amém? Então, quando a gente está em Deus, quando nós estamos em Deus, então você está passando um processo difícil hoje, mas você glorifica a Deus porque é hoje. Amanhã é um novo dia. Por isso que o salmista fala, o choro pode durar a noite inteira, é hoje, mas amanhã... Amanhã tem vitória para você, meu irmão. Amanhã tem mudança de Deus para você. Amanhã tem um inexplicável para você, porque Deus trabalha nesta ótica.
Então, eu estou deixando muito claro aqui que tem um propósito na vida de Naamã. Verso de número 3. Disse ela à sua senhora: oxalá que meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, pois este curaria da sua lepra. E a mulher, você sabe que a mulher tem um poder extraordinário. O homem acha que tem poder, tem nada. A mulher tem muito mais poder. A mulher tem um poder de influenciar. E sabe quem deu isso para ela? Deus. Deus deu o poder de influência para a mulher. Pode ter certeza disso. A mulher nos bastidores, homem não, homem gosta de status, mas a mulher no silêncio, ela faz cada coisa aí, a gente sabe que ela acaba comandando. O homem cede ou não cede? Isso porque Deus deu essa graça para quem? Para a mulher. Deus deu lá no jardim do Éden essa graça para a mulher. Você vai ser companheira. E você sabe que no companheirismo as coisas mudam. E você também vai gerar. A mulher vai gerar. Então significa que a mulher tem a facilidade de gerar. O homem não tem muita facilidade de gerar, não. Mulher que gera. Você dá uma coisa na mão da mulher para você ver que ela... Simples. Vê a bolsa do homem e a bolsa da mulher. A carteira do homem e a bolsa. Eu estava vendo as menininhas passando aqui, os meninos sem nada, mas ela com cada uma com a bolsa, e se buscar ali tem coisa. Desde pequena já começa a aparecer coisa, assim ou não é? E bolsa de mulher. Homem carrega o que no bolso? Cartão, e assim mesmo, de repente a mulher com persuasão vai lá e tira o cartão e ainda gasta. Agora o que é que tem na bolsa da mulher? Tudo. Tem ou não tem? Tudo tem na bolsa da mulher. Pergunta, tem alicate, tem lixa, tem escova, tem tudo. Tem ou não tem? E o homem se perguntar, não sei. E ele não sabe, porque ele não tem essa habilidade. Deus deu essa habilidade para quem? Para a mulher. E essa mulher é inteligente. Então com jeitinho, ela chama o seu senhor, né? E o homem inteligente, o homem é mulher. Outra coisa interessante, a gente vê que no Jardim do Éden, a gente tem a visão que Deus, depois que a mulher peca, é que Deus chegou para ela e aumentou a conceição, né? Aumentou a dor para gerar. Não só foi só isso. Deus falou, a partir de hoje você vai estar abaixo do seu esposo. Quer dizer, no Jardim do Éden ela é de igual. Mas Deus percebeu que a mulher tinha tanto poder, que Deus tinha falado para o homem, não come do fruto. Não foi isso? E ele fez o quê? Ele fez o quê? Por que ele comeu? Porque da mulher, ela quer ter influência. Então Deus falou, como você vai ter influência para dominar tudo, então eu já vou colocar você mais abaixo. Entendeu? Porque a mulher começou a se destacar. A mulher tem uma habilidade muito grande. E essa mulher é inteligente. E tem a menina também que é inteligente. Verso 4. Então Naamã foi notificar o seu senhor, dizendo, assim falou a menina, que é da terra de Israel. Aí Naamã já recebe a mensagem e vai falar com o rei. O rei faz uma carta, obrigado. O rei faz uma carta, porque ele era leproso, e manda lá para o rei de Israel. E ele chegando lá, o rei de Israel, por acaso eu sou Deus? Porque a menina falou, tem profeta em Samaria, em Israel. E aí o rei falou, eu não tenho como fazer. Isso é ocasião de vocês querer guerrear com a gente, de querer brigar com a gente já não cumpre tudo que vocês mandam. Aí Eliseu ficou sabendo, e a Bíblia fala que Eliseu fala assim, fica despreocupado, rei, manda Naamã vir aqui para a minha casa. Aí Naamã ficou todo feliz, afinal de contas Naamã precisava de uma cura, e Naamã vai lá para a casa do profeta. Só que quando ele vai para a casa do profeta, ele imagina que o profeta vai tratar ele com toda pompa, né? Entra aqui, toma um cafezinho, toma um chá, fosse no sul, toma um chimarrão. O profeta manda nos seus mensageiros e não dá mínima para Naamã. Fala o seguinte, você quer ser curado, vai lá no Rio Jordão e mergulha 7 vezes. Naamã falou, eu ir no Rio Jordão e mergulhar 7 vezes, com esse homem aí, com a posição que eu tenho, eu sou reconhecido, eu já guerrei contra o povo dele, se é que eu nunca ouvi falar, então ele me manda eu mergulhar no rio. E aí eu meditando essa palavra, eu achei interessante. Primeiro, Naamã, ele tinha reconhecimento, e todo homem gosta de reconhecimento, todo homem gosta de diploma, todo homem gosta de posição, porque Deus deu isso para ele.
Desde o jardim do Éden, Deus falou, você vai dominar. E é tanto que quem começou a dar os nomes aos animais foi o homem. Começou a dar o nome aos peixes, às aves, tudo foi o homem. O homem tinha Deus deu essa habilidade, esse poder, essa autoridade. Então o homem, ele tem a facilidade de mandar. O homem gosta de mandar. Está dentro do homem, o homem gosta de mandar. Mas ele só manda lá fora. Em casa ele não manda, você percebe? O homem manda lá fora. O homem pode ser bruto, ele pode se achar que ele pode, né? Então ele pode ter posição, ele pode ser um advogado, ele pode ser um juiz, ele pode ser um empresário. Lá fora todo mundo respeita, mas quando ele chega em casa, ele é tratado com igualdade. Por quê? Porque ele precisa tirar a sua roupagem. Lá na minha casa, imagina, eu aqui estou com terno, estou com gravata, é assim ou não é? Mas imagina eu dentro de casa com meus filhos, eles acordam e eu estou de terno e gravata. Eles vão dormir, eu estou de terno e gravata. Eu vou almoçar de terno e gravata. Lá em casa isso aqui sai. Posição de pastor tem que sair em casa. Você está entendendo? E lá em casa é intimidade. Por quê? Lá em casa eles me conhecem como eu sou. As minhas fragilidades, todos me conhecem dentro de casa. Está aqui pregando bonito, cantando, é muito fácil. Agora, você é conhecido dentro da tua casa. Dentro da tua casa você se revela quem você é. E lá na tua casa não dá para você ficar de terno, não dá para você ficar com a roupagem de empresário, não vai ficar com a roupagem de professor, não vai ficar também dizendo que você é o pregador. Lá não é. Lá você é você mesmo. Dentro da tua casa você é quem você é. Você coloca o pijama, coloca o bermudão, lá as pessoas te conhecem. E dentro de casa tem intimidade, porque dentro de casa você mostra os seus defeitos. Dentro de casa você mostra os seus defeitos. Sabe, quem me conhece é a minha esposa. Os meus filhos me conhecem. Eu mostro meus defeitos em casa. Só que aí que está a questão. Em casa não tem modificação. Por que não tem modificação? Porque nós crescemos num lar que nós não fomos ensinados a trabalhar dentro de casa como pai. Essa é a grande dificuldade nossa. As mães são ensinadas. Ela ensina, a mãe ensina a filha. Olha, filha, quando você casar, você vai cozinhar, fazer isso. E o pai não. A gente mal, nós recebemos um abraço do nosso pai. Mal nós recebemos uma expulsão do nosso pai. E o maior desejo nosso é a gente sair de casa para virar pai. E quando nós viramos pai que tem um filho, a gente como é que vai ensinar uma coisa que a gente não aprendeu? E geralmente as mulheres têm dificuldade justamente nisso, que elas querem conversar. Vem cá, eu quero conversar com você, porque ela aprendeu com a mãe conversar, mas o homem foge. Por que o homem foge? Você não entende. Eu quero falar, eu quero desabafar. E a mulher quer gastar as palavras dela, e o homem não consegue ouvir. Por quê? Porque ele não foi ensinado a ouvir. Mal ele foi ensinado a receber um abraço do pai. E a mulher falou, você tem que sentar para ouvir. Ele corre. Ele acha esquisito, vai me dar uma bronca, vai pegar no pé, porque não foi ensinado. Então dentro de casa você mostra as suas fragilidades. Só existe um meio de alcançar mudança. E é isso que eu quero falar. Por isso que eu falei para você, poderia ser a lepra, mas poderia ser o teu egoísmo, poderia ser o teu eu, o teu machismo, poderia você colocar diante dessa doença da carne o teu orgulho, poderia colocar a tua presunção, e dentro de casa não haverá mudança na tua casa. Eles só vão identificar a tua fragilidade, mas a mudança é quando você resolve sair dentro da tua casa e mostrar quem você é. E você mostra quem você é quando você vai diante da presença de Deus. Quando você chega diante da presença de Deus, lembra que o Naamã vai diante de quem? Do profeta. E ele espera que o profeta receba ele. O profeta não dá a mínima, manda o mensageiro. É assim que acontece. Quando você vem para a casa de Deus, quando você vem para a presença de Deus, você não é mais o empresário, você não é mais o pastor, você não é mais o professor, você aqui é igual todas as pessoas. Você senta e ele manda e você obedece. Então a cura só acontece quando você coloca de lado a sua vontade. Obrigado, meu amado, obrigado.
Muito obrigado. Quando você coloca de lado a sua vontade, e aqui você reconhece que quem prevalece é a vontade do Senhor. Você está entendendo? Está me acompanhando? Tá? Então olha bem. Você tem a sua formação, não tem problema nenhum. Naamã tinha e era reconhecido, ok? Maravilha. Mas dentro de casa, ele tinha lepra. E os filhos viram que ele tinha uma debilidade. Então dentro de casa a gente vê que mostramos a nossa debilidade. E os filhos, eles cobram. E a mulher também cobra. Você não tem atenção com seus filhos? Você não fala comigo? Você não leva para ir para o parque? Você não brinca? É assim ou não é que as mulheres falam? Não muda. Eles dão a maior desculpa, porque eles não aprenderam. Mas quando eles vão para a presença de Deus, aí tem cura. Você entende? Porque Deus começa a tratar dentro de nós. Aí aquele filho que você não abraçava, você começa. Aquele filho que você não beijava, você começa. Porque Deus transforma a nossa vida dia após. É aí que está a questão. Vamos concluir. Olha que coisa interessante. Eu falei que eu tinha recebido muita informação e eu tenho que buscar aqui para me trazer para você, que foi uma revelação de Deus, transmitindo para você. Eu nunca preguei essa mensagem, estou pregando aqui, porque Deus me deu essa mensagem, essa semana para me pregar aqui. Então não é mensagem para machucar ninguém, eu não sou de pregar para machucar. Eu quero que você entenda qual é o propósito de Deus. Olha que diferença. Olha a diferença. Enquanto Naamã estava reivindicando que o profeta não tinha vindo falar com ele, sim ou não? A Bíblia fala que Jesus, num certo momento, ele estava andando nas aldeias, nas cidades, e de repente chega um centurião, posição também altíssima, comando, quem comandava. Ele chega para Jesus e fala: "O mestre, o meu servo está doente." Aí Jesus fala: "Olha a mudança, eu vou lá na tua casa e vou fazer o milagre." Não precisa. Não precisa ir não, mestre. Eu sei o que é ter autoridade. Eu digo ao meu servo: senta, e ele senta. Eu digo ao meu servo: levanta, ele levanta. Faz isso, ele faz. Então na terra, eu sei o que é autoridade. Só que tu tem uma autoridade que não é terrena, é celestial. Diz somente uma palavra, e o meu criado sarará. Olha a diferença de Eliseu, que era general. Ele queria a presença do profeta. O centurião queria a palavra de Jesus. Entendeu aí onde é que está a diferença? Tem pessoas que estão na igreja, e ele vem na igreja, e eles querem reivindicar. E essas pessoas que ele quer reivindicar, eles vêm na igreja e ele espera que Deus tem que falar do jeito que ele quer. Eles formalizam. Eu fico imaginando na hora que Naamã chega na porta do profeta, na casa do profeta, e de repente chega um mensageiro e fala: mergulha lá no rio. Mergulha lá que 7 vezes você vai ser curado. Mas muitas vezes esse é o nosso problema. Deus nunca vai pedir uma coisa difícil para você. Sempre será fácil. É tão fácil que você duvida. Vou te dar um exemplo. Salvação é de graça, você não paga nada. Você pode pagar para falar inglês, mas para falar línguas estranhas, você chega aqui, ele te batiza, você começa a falar diretamente com o céu. Tudo de Deus é de graça. Você paga para comprar remédio, mas com ele coloca a mão e é curado. Você está entendendo? A unção que Deus te dá, ela é tão poderosa, que as coisas simples começam a manifestar a glória dele. A Bíblia fala que os doentes passavam e a sombra de Pedro curava os doentes. Sabe o que eu estou tentando mostrar para você? Enquanto você achar que você enquanto você de repente dentro da tua casa mostra a tua fragilidade, nada vai mudar. Só muda quando você vem na carta de Deus e você obedece a palavra de Deus. Não importa, é 7 vezes no Jordão, vai acontecer um milagre. É 2, vai acontecer. Deus só quer que você obedeça sem questionar. O problema nosso é que a gente questiona tudo. Sim, eu fui na igreja, mas eu não concordo com isso. Eu não aceito dessa forma. Lembra? Quando os fariseus e escribas ficavam questionando Jesus? Questionava tudo. Tudo questionava. Reclamava.
ficava apontando, ficava mostrando defeito. Jesus se preocupava com isso? Não. Por quê? Porque manda quem pode e obedece quem tem juízo. Então estou chamando você nessa noite para entrar no propósito de Deus, da obediência. E você só mostra as suas mazelas para ter uma mudança de cura quando você vai diante da presença de Deus. Aí Ele transforma a sua vida. Quando Ele vai lá, porque Deus vai sempre pedir alguma coisa. Vou repetir aqui, Deus sempre vai pedir alguma coisa para você. Lembra do moço que tinha dinheiro? Jesus falou para ele o quê? Vende tudo que você tem, dá aos pobres, segue você, terá o quê? A vida eterna. Ele foi? Ficou triste. Então fala para o irmão assim, Jesus vai pedir alguma coisa para você, para ver a tua fidelidade. E não é o que você quer, deve pedir uma coisa que você não quer, para ver onde é que está o teu coração. Por isso que Ele pede o teu dízimo, Ele pede a tua oferta, porque mexeu no dinheiro, no bolso, a gente tem uma dureza, é assim ou não é? Aí Ele fala, eu quero ver o teu coração. Ele não pediu Isaac para Abraão, tu me ama? Ele deu Isaac, irmão, e depois pede para matar Isaac. Olha que coisa interessante. Sabe o que Deus está falando? Tem coisa nessa terra que Ele vai te dar, mas você não pode colocar o teu coração. Não coloca o coração na tua empresa, não coloca o teu coração na tua cultura, no teu status, na tua posição, no teu dom. Nada disso impressiona a Deus. Coloca o teu coração em Deus, porque se Ele mandar, você obedece. O centurião falou, Senhor, eu sei o que é autoridade na terra, eu mando esse vai, ele vai, eu mando fica, ele fica. Então eu sei que tu tem autoridade no céu, e se tu tem autoridade no céu, a tua autoridade é maior do que a minha, porque é no céu e na terra. Então só uma palavra, e o meu criado sarará. E o Senhor olhou e falou, que coisa extraordinária, nem mesmo em Israel eu vi uma fé deste homem. Olha que coisa interessante. Às vezes tem pessoas que estão dentro da igreja, eles não conseguem ver o mover de Deus dentro da igreja. E tem pessoas fora da igreja que eles conseguem ver o mover de Deus que está acontecendo na igreja. E eles entram, e tem gente dentro da igreja que fica murmurando, reclamando, praguejando e não faz nada. Não tem mudança alguma. Esses dias eu presenciei isso. Eu falo muito de dízimo, de oferta na igreja. Falo muito. Eu falei para eles, irmãos, que coisa interessante. Eu falo para vocês de dízimo, de oferta, e tem irmão que fica com cara fechada. Acha ruim quando eu vou falar sobre isso. Aí de repente na porta da igreja entra uma pessoa que entrega lá um dízimo para o porteiro, para o obreiro, e fala, eu vim entregar aqui o meu dízimo. Aí o porteiro vem e fala, pastor, tem um dízimo aqui de uma pessoa que veio entregar na igreja. Eu falei, quem é? Ele falou, não sei. Congrega aqui? Também não. É que ela falou que ela está vendo que essa igreja está crescendo, e aí ela quer fazer parte, quer abençoar a igreja. Olha que coisa interessante. Os de fora conseguem ver, os que dentro não conseguem ver. É a mesma colocação daquela mulher que foi curada. Entendeu? Então, concluindo, cadê o meu horário? Concluindo, já falei concluindo 2 vezes, né? Então, mas agora eu vou concluir. Me perdoa, tá? Quando a gente pega esse microfone aqui, eu recebi essa mensagem, eu não poderia deixar de entregar para vocês. Aí, eu entendi. Quando faltou vinho na festa, e aí Maria chega e fala, acabou o vinho. Aí Jesus fala assim, não é chegada a minha? Sabe o que significa não é chegada a minha hora? Deus tem um momento certo e a hora certa para realizar o milagre na tua vida. Não chega 1 segundo adiantado e nem atrasado, é na hora certa, porque Ele tem um controle de todas as coisas. Olha que Deus maravilhoso. Agora eu vou fazer um milagre. Ele faz o milagre e o nome dele é glorificado. Por quê, meu irmão? Por quê? Porque na presença dele alguma coisa diferente acontece. Então você tem que vir para a igreja e vivenciar esse novo de Deus. Por quê? Aqui é o único lugar que a porta abre onde não tem porta. Aparece porta e ela se abre. O problema é solucionado onde não tem jeito, porque Deus resolve. A enfermidade vai embora e Ele manifesta a cura. Por quê? Porque na presença dEle há abundância de alegria, e na presença dEle há renovação, transformação, para que Ele possa mostrar que nós somos servos e Ele é o Senhor. E qual é o pai que vê o filho pedindo um pão, vai dar um escorpião? Nós temos que aprender a pedir
Esses dias eu peguei a minha filha, Bárbara, e eu falei, como é que você pede alguma coisa para mim? Coloquei lá na igreja. Falou, pai, eu estou precisando disso, você me dá? Eu falei, é assim mesmo que pede. E o pai faz o quê? Dá ou não dá? Dá, claro que dá. E os filhos são tudo ligeiros. Quando ele pede um celular, eles falam assim, pai, eu quero um tijolão. Aqueles bem grandão para colocar. É assim que o filho pede? E dá um que não tem tudo que funciona para você ver. Eu não quero esse daí não, ele quer um top. É assim ou não é? É assim que a gente tem que saber pedir para Deus. Ele não chega assim, pai, eu quero comida. Não, pai, eu estou com fome. Aí você vai lá e providencia. Criança chora, mas quando você está maduro você pede e o pai atende. Então nós temos que parar de ficar choramingando para receber o que é nosso. Deus tem muito mais para nós. Chega diante dele e abre o teu coração, porque se o nosso filho pede coisas grandes, então nós temos a oportunidade de pedir coisa grande, e o nome do Senhor será engrandecido no seu viver. Aqui nós vemos, eu quero ser curado. Então para você ser curado, mergulha lá no rio. Mergulhou. Primeiro ele não queria, era tão fácil que não quer ir. A gente não reluta, a bênção está aqui. Para a gente vir na igreja é uma luta, é ou não é? Alguns falam assim, mas ir para a igreja, e a gasolina? O abençoado não tinha nem carro. Agora está reclamando de gasolina. Pastor, por que Deus permite essa crise? Para ver quem você é. Deus permite essa crise para ver quem você é. Porque a crise não impediu de você estar aqui. É sinal que você é adorador. Entendeu? Porque tem gente que anda quilômetro a pé, de jegue, de moto, para ouvir Deus falar. A gente tem todo o recurso, tem metrô, tem ônibus, tem táxi, tem Uber. E a gente está sempre colocando dificuldade para adorar a Deus. Deus nessa noite manda falar para você, o mergulho é necessário para que você entenda que é Ele que governa a tua vida. E se você mergulhar, cada mergulho tem um milagre na sua vida. Ele mergulhou, porque os moços foram muito claros. Vai lá, rapaz, você já está aqui, já veio até aqui, mergulha lá. Tem irmãos que na hora que você está em dúvida, eles te ajudam, eles te motivam. Amém? Esses são irmãos que gostam de você. Obrigado, meu querido. Tem uns irmãos, cuidado com eles, que eles te derrubam. Para que todo dia ir na igreja? Esses irmãos não gostam de você não, tá? Para que dar dízimo? Para que honra? Para que primícia? Para que fazer isso? Eles estão sempre querendo colocar você lá embaixo. Não ouça eles não. Ouça aqueles que falam assim, vamos para a casa de Deus. O salmista fala, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você está entendendo o que Deus está falando? Então é isso que eu gostaria de falar com você nessa noite. Mergulhou, foi curado. Quando ele é restaurado, a sua pele estava como de quê? Estava como de quê? Bebê. Tudo novo. Fala para o irmão assim, ó, quando você está em Deus, tudo fica novo em você. Tudo se renova. Tudo acontece. Porque Deus trabalha ao teu favor. Você entende? Você não vê o quê? Dificuldade. Eu tenho o prazer de estar na igreja, porque eu aprendi com quem? Com a minha mãe. Você vai ser o reflexo dos seus filhos. A minha mãe ia para a igreja. E eu não estava na igreja. Eu pegava a bicicleta e ia acompanhando ela. E eu via que ela sentava na segunda fileira da igreja. Quando o pastor falava, precisava trazer alguma coisa, ela era a primeira a apresentar. E ela fazia uns peixes gostosos, muqueca, e levava lá e falava, pastor, olha aqui o que está fazendo na igreja. Toda festa minha mãe cooperava. Ficou doente, mal de Parkinson. Demorou muito tempo para descobrir o que era. E às vezes eu não entendia, que eu não estava na igreja. Mas eu via e ia acompanhando ela indo para a igreja. E a igreja, a distância como daqui, lá nessa Zapt, não, na cooperativa do Ródia. Era uma caminhada, alguns morros que tinha. Eu ia acompanhando com a bicicleta e ela ia com óleo para a bicicleta. Ela te parava 10 a 15 vezes para chegar na igreja. Porque de repente ela estava caminhando e o pé entortava, atrofiava. E ela parava, eu nunca vi ela reclamar. Eu nunca vi ela dizer, filho, eu vou voltar.
Ela parava, eu falava, desce da bicicleta, filho, passa um óleo. E eu passava um óleo, fazia massagem, os pés voltavam. Ela caminhava mais um pouquinho, daqui a pouco travava de novo. Eu dava massagem nos outros pés. E ela chegava na igreja com alegria de estar na casa do Senhor. E aí eu voltava para buscar ela e fazia o mesmo projeto para casa. E todos os momentos ela não media esforço para estar na casa de Deus. Você está entendendo? O que você faz hoje, você pode não entender, mas vai ficar uma marca na tua descendência, na tua geração. Aquilo que parece que é ruim para você, Deus está promovendo a glória dele na tua vida. Por isso que Deus me deu uma palavra para falar para você. Não olhe o problema, não foque o problema. Foque o que Deus vai fazer através desse problema. Foque o que Deus vai fazer através dessa enfermidade. Foque o que Deus vai fazer na tua casa, na tua família, nos teus projetos. Aí sim você verá a glória de Deus. Xarabacalaba, xorebacalabas. Ah, profeta! E onde é que está? Está em Samaria. Não importa de que maneira que a bênção vai chegar, mas se Deus tem um propósito, chega. Pode ser que Ele nem fale com você, mas mande alguém para falar com você. Não importa, o importante que chega. E aí a solução é resolvida. Aí a samaritana, Jesus está indo para Samaria. Chega meio cansado, senta no poço e vem a samaritana. Aí quando eu li, eu lembrei, em lugares que ninguém dá nada, Deus manifesta a glória dele. Assim aconteceu comigo e com você. Quem era Naamã, general da Síria, mas Deus tinha um propósito com ele. Por isso que você não pode olhar quem é a pessoa, olha o que Deus tem para fazer na vida da pessoa. Porque pessoas, todos nós somos iguais, todos somos filhos de Deus. E a chuva vem para o rico, vem para o pobre, vem para aquele que adora e para quem não adora. Mas Deus tem um propósito na vida de cada um. Quantos aqui falavam, eu nunca pisarei na igreja? E hoje está aqui dando glória a Deus. Eu nunca vai dar glória na igreja, hoje aqui faz mais barulho. E tem outros que falam assim, eu não gosto de igreja barulhenta. Agora se for na igreja quietinha, reclama. Deus não é lindo, Deus não é lindo, Deus não é lindo, Deus não é lindo. Esse Deus que nós servimos é tremendo. Aí Jesus encontra com a mulher em Samaria e fala, me dá água. Olha que coisa interessante. 3 coisas. O profeta não recebe. Jesus fala que vai na casa e não vai, porque a palavra é liberada. E a samaritana ele encontra e fala, me dá de beber. Olha que coisa. Ele não atende e manda um mensageiro. O outro ele fala que vai e não acaba não indo, porque o homem modifica tudo porque ele acredita em uma palavra suficiente. Já a samaritana foi tudo diferente. Ele pede alguma coisa. Você entende que cada um Deus vai trabalhar de uma forma? Cada um Deus vai trabalhar de uma maneira. Não adianta você achar que Deus trabalha com você e com o outro vai ser igual. Irmão, Deus tem suas maneiras de trabalhar. É as multiformes maneiras de Deus. O Senhor, tu não sabe que judeu não fala com samaritano. Ah, se tu, mulher, soubesse quem está te pedindo água. Abriu a porta. Pediria água e eu te daria água viva. Então me dá dessa água, Senhor. Já deixou de querer servir o mestre e começou a ver que ela que precisava dessa água. Você entende? Quando Deus se aproxima de você, você para de achar que você é alguma coisa e reconhece que Ele é. É Ele que direciona. Eu vejo que tu és profeta. Onde é que nós devemos adorar? Porque uns falam que é no monte e nós aprendemos que é no monte. Outros falam que é em Jerusalém. Vou te contar um segredo, mulher. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Entendeu agora? Entendeu? Você está entendendo o que Deus está falando? Não é a tua roupa, não é a tua posição, não é que você acha que você é. É aqui de dentro. Deus conhece você aqui dentro. Deus sabe qual é a tua adoração. Deus sabe qual é o teu... Ele conhece você. Antes de te formar, Ele já te conhecia. Agora muito mais agora. Por isso que Jeremias fala, Senhor, como tu me coloca como profeta? Meu filho Jeremias, antes de tu nascer, eu já dei você como profeta, rapaz.
Quando você estava sendo gerado, eu falei, esse será profeta. E agora você vem perguntar, como é que eu serei profeta? Eu que te criei. Lembra que Moisés falou, eu sou gago? Para com isso, Moisés. Se eu que fiz a boca do mudo, eu sei que você sabe falar muito bem, rapaz. Você pode ter desaprendido tudo no teu conhecimento, na tua cultura. Mas agora eu vou fazer uma obra extraordinária na tua vida. Você só aprendeu a ficou gago. Claro que ficou mé. Desaprende tudo. 40 anos no deserto, a cultura vai embora. Vai ou não vai? Vai embora. Mas agora entra a cultura do céu. Deus quer que a gente entre na cultura do céu. Por isso, irmão, que nós somos daqui. Fala para o irmão assim, você não é daqui. Você está aqui de passagem. Nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Então, se nós não somos daqui, vamos começar a vivenciar o que é verdadeiro é nosso. O que Deus tem para revelar para a gente. Por isso que a igreja não é uma igreja mecânica. A igreja não é igreja de mesmice. A igreja é onde emana o poder de Deus. A igreja é onde tem a transformação de vida. A igreja é onde é que Deus trabalha e o nome dele será exaltado na face da terra. Por quê? Porque a igreja dele é a noiva dele. E ele cuida da sua noiva, porque está preparando para o casamento. Arrebatamento para todos nós celebrarmos. Está vendo um caos aí? Está um monte de gente preocupada. Eu falei, irmão, é só o começo. Você tem ideia quando tiver arrebatamento da igreja? Eu falei, eu não quero estar aqui para ver. Porque faltando gasolina, já está esse caos aí no Brasil todo. Agora imagina quando a gente estiver aqui e desaparecer. Pá! Hã? Imagina faltar igreja, ó. Pá, 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 pá. Nós não somos daqui não, irmão. Não coloca o teu coração nas coisas daqui não. É por isso que quem adora a Deus, se tiver energia, ele adora. Se tiver comida, ele adora. Se tiver álcool, ele adora. Se tiver gasolina, ele adora. Se tem roupa, ele adora. Se tem sapato, ele adora. Se tem dinheiro, ele adora. Se não tem dinheiro, ele adora. Se está chovendo, ele adora. Se está fazendo frio, ele adora. Se está fazendo calor, ele adora. Ele não está preso nas coisas. O que Deus falou para Naamã, você está preso na tua posição. Diante da minha presença, a tua posição não é nada, porque foi eu que te dei. Não me impressiona com a tua posição, Naamã, porque foi eu que te livrei. Foi eu que te dei estratégia. Foi eu que fiz você guerrear. Foi eu que fiz você levar aquela menina para tua casa, Naamã. Agora você chega aqui, não é o que você manda, mas é o que eu determino. Você quer ser curado? Mergulha. E aí você vai ver o nome de Deus ser glorificado. Coloca de pé. Entendeu? Entendeu a mensagem? Em casa, a gente acha que manda. A gente não manda. Homem não manda nada. Quem conduz é a mulher. Por isso que a Bíblia fala que é a rainha do lar. A mulher sábia edifica a casa. Se ela for sábia, ela controla tudo dentro de casa. A tola destrói. Porque Deus deu esse poder para a mulher. E a mulher, com persuasão, ela sabe levar. Ela leva o cabra. O cabra sem dinheiro compra as coisas para ela. Só para ver ela alegre. É assim. Ô mulher que tem habilidade. Com jeitinho. Esse dia a irmã veio falar comigo. Meu marido não faz nada. Eu falei, você tem que ter habilidade para ele fazer. Comece a usar a sua habilidade que Deus te deu. E que habilidade é essa? Eu falei, vai descobrir. A hora que Deus te ensina. Faz um bolinho pro cabra para você ver que ele não muda. Faz lá uma massagem nele para você ver que não muda. Faz um cafuné, se derrete todo. Ele pode ser pomposo lá fora, mas dentro de casa, meu irmão, a coisa muda. Até lavar a louça, ele ajuda a lavar a louça, a casa. É, não é? Faz tudo. Agora, tenta mandar nele para você ver. Ele não faz nada de birra. É assim ou não é? Não vou. E fica enfesado. Agora, com um jeitinho, ele não manda nada. Então usa o seu poder, mulher. Aí você vai ver, com um jeitinho, quando ele estiver muito nervoso em casa, falar, bem, vamos dar um mergulho? Eu vou junto com você para a gente dar um mergulho no Jordão. Aí você traz aqui para Vila Alzira. O mergulho no Jordão é a presença de Deus. Aí ele chega aqui cheio de razão. Aí sai, bem, que bom que você me chamou para a gente ir adorar a Deus. Sai mansinho. Por quê? Em casa você leva, mas aqui que tem a transformação.
Porque a palavra de Deus transforma. Você está limpo pelo quê? Pelo banho? Não, está limpo pela palavra. Palavra que limpa a gente, vai mudando a gente. E olha como molda a gente, deixa a gente, ó, fininho. A gente fica molengo, até chorão a gente fica. Eu não choro. Chora, meu filho. Quando Deus pega você, na presença dele você chora. Vai lançar uma de palma para Jesus. Desculpa ter passado do horário, pastor Denis. Mas ó, o meu abraço. O meu abraço. O meu abraço. O melhor de Deus está por vir na sua casa, na sua família. Mas não saia da presença de Deus. Se Deus mandar você mergulhar, mergulhe. Reclame não. Se Deus mandar você ir no tanque, se lavar, se lava. Ele mandar você jogar lá, se joga. Porque vai acontecer um milagre. Se Ele mandar você pegar peixe e dizer que tem uma moeda dentro da barriga do peixe, vai lá e pesca. Pode jogar o anzol, joga que vai sair peixe. E quando você abrir, vai ter moeda para o nome dele ser glorificado. Você está entendendo? Se Ele falou que vai ressuscitar ao terceiro dia, se acredite, porque Ele ressuscita no terceiro dia. Nós não estamos na dimensão terrena, estamos na dimensão celestial. Se Ele está falando nessa noite que Ele vai abrir a porta, e Ele está falando aqui que a tua causa, Ele já está entrando com providência e dizendo: eu estou abrindo a porta dessa causa, eu já estou abrindo a porta desse processo, eu estou mudando aquele quadro. Ele tem poder para fazer isso e você vai testificar que Ele é Deus. Se prepare, porque Deus vai te colocar em lugares altos, porque você não é daqui, você está de passagem. Mas o tempo que você passar aqui, você vai deixar uma história. E essa história, mesmo se não acontecer arrebatamento da igreja, a gente for, vai deixar saudade. Porque o servo de Deus deixa saudade. Não vai dizer foi tarde, mas ficou saudade porque deixou uma marca registrada de um homem, um rastro, e de uma mulher de Deus. Deus te abençoe.